bom que você veio. Eu sou Elisa Maria e esse é o canal Eva Messages. Mais do que isso, esse é o nosso podcast O Ninho da Serpente. Esse é o episódio 1, ou seja, a gente já tem um episódio 0 aí, você encontra o link na parte da descrição aqui do vídeo, em que eu contei um pouco sobre o motivo do podcast, por que eu tô aqui. O meu nome é Elisa Maria, eu trago notícias, respostas para as perguntas que vocês deixam lá no meu site, evamessages.com/o Ninho das Serpentes, em que vocês perguntam sobre bruxaria, xamanismo, paganismo, espiritualidade, expansão da consciência. Hoje eu não vou fazer uma introdução muito longa, vou de cara para as perguntas que vocês deixaram lá no site. Agradeço muito a participação de vocês sempre muito incríveis. E por isso também já vou colocar o primeiro para casa. Bom, eu falei lá no episódio 0, né? Não esperem que eu fique aqui falando sozinha. As tradições antigas, as tradições pagãs, elas trazem a maior parte delas, né? Aquelas que eu conheço, claro. Trazem sempre uma marca muito coletiva, sabe? Eu acredito que em tempos, século XXI, aqui no Ocidente, pelo menos, um individualismo danado, eu gosto muito da ideia de poder fomentar aqui no nosso canal no YouTube e também lá no Instagram, @EvaMessages, uma comunidade, sabe? É aquele negócio, né? Não acho que vocês tenham tanta oportunidade de se conhecerem entre si, né? Vocês que são seguidores e que estão sempre por aqui assistindo e comentando. Mas eu conheço um pouco mais, né? Eu vejo vocês, converso com vários de vocês por direct, por mensagem privada, já atendi alguns nas minhas sessões particulares de cartomancia. E é impressionante, sabe, pessoal? Cada vez mais, né? Quem me conhece aí, eu falei lá no episódio 0, eu sou bruxa véia, né? Eu venho aí da cartomancia bem tradicional, presencial. Mas me encantou muito, desde o ano passado, né? O canal Eva Message está fazendo 1 ano, aniversário nosso, dia 2 de agosto, quarta que vem. Vai ter episódio especial, claro. Mas tem me impressionado muito, sabe? Isso que eu falava tanto e sabia, né, em teoria e um pouco na prática também, mas não sabia num sentido tão macro, tão grande. Essa ideia de que a gente, semelhante atrai semelhante, a gente atrai gente parecida com a gente, né? E eu queria muito que vocês vivessem isso também, percebessem que vocês não são tão diferentes assim uns dos outros, umas das outras, vocês que chegam aqui ao canal. Por isso, tudo isso é para quê? Para falar do para casa de vocês. A participação de vocês começa hoje, já no episódio 1, tá? Vocês já sabem como é que vai funcionar aqui, né? Eu recebi as perguntas de vocês e para ficar todo mundo anônimo, eu vou usar aqui meu oráculo, o Animal Spirit, da Kim Krans, e vou tirar uma cartinha para cada pergunta. Esse animal é um animal de poder, né? Que provavelmente, se vocês estudarem aí no xamanismo, conhecerem mais sobre ele na natureza, provavelmente ele vai ter bons conselhos ou vai trazer bons insights, boas visões, boas ideias aí para o momento que vocês estão passando. Mas eu vou fazer isso, né, em todo episódio para responder as perguntas de vocês. E aí eu resolvi dar um presente para quem se apresentar, né? Eu gostaria muito que nesse episódio aqui, na parte ali de baixo dos comentários, todo mundo se apresentasse, todo mundo que chegar aqui, claro, se sentir à vontade para isso. Queria que vocês falassem um pouquinho de vocês, o que traz vocês aqui ao canal, alguma história importante que vocês gostariam de compartilhar sobre a vida espiritual de vocês, ou sobre essa conexão com a natureza, com o xamanismo, com o paganismo, com a bruxaria, enfim. Fiquem à vontade. E aí, vou pedir também, não é só isso não. Não é só sobre compartilhar, mas é também sobre escuta, sobre, no caso de vocês, leitura. Então, vou convidar todas e todos para lerem todos os comentários, tá? Eu também vou fazer isso, daqui a pouco eu vou falar qual que é a minha parte. Mas não precisa responder, né? Se quiser responder, claro, fica à vontade. Mas num primeiro momento, eu chamo vocês para lerem os comentários das outras pessoas que, assim como vocês, chegaram aqui ao nosso podcast, tá bom? Pra gente ir se conhecendo. A minha parte vai ser a seguinte, eu também vou ler todos os comentários e só para as pessoas que comentarem até o fim dos próximos 7 dias, ou seja, até o dia do aniversário do canal, dia 2 de agosto de 2023, hoje, né, para quem vai ver aí o vídeo depois, hoje é dia 26 de julho de 2023, o nosso podcast, o combinado aqui, né, o objetivo é que ele seja lançado, estreie toda quarta-feira à noite, às 20 horas. Mas pode variar um pouquinho, né? 20, 20, 30, mas mais ou menos nesse horário.
toda quarta-feira, tá bom? Então, de hoje até o próximo dia 2 de agosto, se você comentar aqui embaixo, falando um pouquinho de você, eu vou responder o seu comentário, ó só, tirando um animal para você também, tá bom? E aí eu vou responder com o animal que saiu aqui no Oráculo dos Animais e você faça a sua pesquisa aí, fique à vontade para estudar esse bichinho no xamanismo, no paganismo e ver que conselhos a sabedoria dele no mundo tem para te dar, tá bom? Provavelmente vai ter aí alguma similaridade com a sua experiência de vida. Bom, esses eram os recados, vamos lá então, vamos começar. Vou para a primeira pergunta. Vocês viram qual que é o tema do episódio de hoje, né? Bruxas e xamãs, a vida é uma roda. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu tô falando disso. E vamos para a nossa primeira pergunta. Bora lá! A primeira é a seguinte. Oi, deixa eu beber uma aguinha pra gente começar a conversar. Bom, a nossa primeira pergunta é assim. Oi, como desenvolver o meu lado espiritual? E aí a pessoa colocou entre parênteses, bruxo. E aí, vamos ver, deixa eu ver primeiro qual é o animalzinho. Que animal é esse que vai representar meu ouvinte, minha ouvinte número 1 hoje? Aranha! A aranha tá presente, né? Tava presente no primeiro, e agora tá no 0, e agora tá presente no 1 também. Então vamos lá, dona Aranha, vou falar com você sobre como desenvolver o seu lado espiritual, né? O seu lado bruxo. E aí, eu vou responder você e vou responder também várias outras pessoas. Confesso que essa foi uma pergunta que chegou várias vezes, de formas diferentes. Teve gente que perguntou como se descobrir bruxa, como descobrir meu dom, onde buscá-lo, como conectar-me com a minha bruxa interior, né? E a resposta para tudo isso é uma só, sabe, dona Aranha e todos e todas vocês. Natureza. Como se conectar com a sua bruxaria, paganismo, com esse vínculo, né? Com essa vozinha que você ouve te chamando para algo além dessa rotina, desse dia a dia, né? Do mundo cotidiano, do mundo pragmático, do mundo que é visível aos olhos comuns. Tem que ouvir o chamado dessa vozinha, sabe? Tem que ouvir o chamado e ir para a natureza. E aí agora eu vou me dedicar um pouquinho a explicar um pouco mais sobre de que natureza a gente está falando. Tá bom, dona Aranha? Por quê? Porque essa é uma palavra que é muito usada já aí para muita coisa, né? Eu acho que ela, para muitos e muitas de nós, ela perdeu um pouco dos significados que eu vou trazer aqui. Porque a gente está falando de uma natureza, para você conseguir se conectar com esses seus dons, com esse seu lado, desenvolver esse seu lado bruxo, esse seu lado xamã, esse seu lado pagão, você vai ter que fazer um exercício, né? E aí entra o estudo ele é só a teoria, mas ajuda pra gente conseguir fazer a prática. Primeiro você vai ter que estudar o que é a natureza para esses povos que deram origem a essas tradições, tá bom? E é aí que eu remeto ao nosso título de hoje, né? A vida é uma roda. Essa é a primeira característica da natureza que eu acho que a gente perdeu um pouco, né? Com essa nossa vida civilizada, essa nossa vida nas cidades, principalmente nós aqui, Brasil, brasileiros, brasileiras, século XXI. Vamos lá. O tempo pra gente que tá aqui dentro dessa civilização... Bom, vou voltar um pouquinho antes para fazer sentido, né? A gente mora no Brasil. O que é Brasil? Como é que é a nossa relação com a nossa natureza? Muito do conhecimento que a gente tem sobre o mundo, a gente importa da visão europeia, sabe, gente? Não sei se vocês têm, né, até que ponto vocês têm essa noção, mas o estudo, tudo que a gente estuda na escola, pelo menos a maior parte das coisas que a gente valoriza, né, em termos de cultura e tal, a gente exporta do pensamento do homem branco europeu, sabe? E aí, acaba que muitas das coisas que a gente entende como boas ou que são parte da natureza, né, a forma da gente entender, são trazidas dessa visão importada de lá. Então tá, vamos por partes. Primeiro, antes de falar para vocês o que é a natureza, né, para o bruxo, para a bruxa, para o xamã e como ela é importante para desenvolver o nosso lado espiritual, dona Aranha, pensa aqui comigo. Na nossa relação aqui com a natureza brasileira, um monte de coisas se misturam e na maior parte das vezes o nosso pensamento, ele valoriza as coisas que vieram de fora, as formas de pensar, de lidar com o mundo, tudo isso que vem de fora, né? Então,
Então vocês vão encontrar aí pela internet coisas como uma bruxa, um bruxo, um pagão é uma pessoa que vive a roda do ano, né? E aí você vai ver lá a roda do ano, é um monte de festivais baseados na natureza do hemisfério norte, da Europa especificamente. Ah, a bruxa ela tem cristais, né? A bruxa ela tem toda uma estética, né, pessoal? Tem toda uma performance que é vendida aí. Ah, tem que ter cristais, tem que ter incensos, tem que ter ervas, né? E algumas ervas específicas, tem que se vestir de uma determinada forma. Nada disso é desenvolver o seu lado espiritual dentro das tradições xamânicas, de bruxaria, do paganismo, nada disso, gente. Primeira distinção, então, que a gente vai fazer antes de falar como se desenvolver, né, como encontrar os seus dons, eu vou falar como não encontrar. Evita essas importações, né? Ser um ser humano brasileiro é muito complicado, porque a gente está numa natureza, que é a natureza aqui do hemisfério sul, a gente está nesse ambiente, é ele que devia dar o tom da nossa vivência dos ciclos, da nossa vivência da natureza, mas aí o pessoal começa a buscar bruxaria, buscar as tradições e começa a importar tudo de fora, como a gente faz em outras áreas da vida. Né? Então aqui a gente está acostumado, como eu estava falando, na escola, né, conteúdos como matemática, ciências, geografia, né, a própria história, a gente importa. Né, a gente importa do exterior e só traduz para o português e aprende. Mas e quando o conteúdo que a gente tem que aprender é o conteúdo que fala do ambiente natural em que a gente está? Não dá para importar. Então, primeira coisa, desenvolver o seu lado espiritual. Vamos fazer uma distinção clara entre a bruxa, o bruxo estético, né? Que é essa performance que a gente vê nas redes sociais, com toda uma aparência, uso de cristais, né? Um chapelão, sei lá. E vamos separar essa da bruxa, eu vou chamar aqui de bruxa real, tá? Da bruxa que tá em contato com seu território, buscando ter não cristais que são extraídos, sei lá, de uma mina exploratória que até tá fazendo mal para a natureza, né, se bobear, lá em outro estado, outro continente. Não. Ela vai se conectar com as pedras e com os cristais do ao redor dela, da natureza em que ela está inserida, em que ele está inserido. Porque é daí que vem o nosso poder. Da conexão profunda com o nosso ambiente, com os ciclos da natureza, com a roda, né? Quando eu falo a roda no título do episódio, eu quero fazer uma distinção clara entre essa roda, eu chamo a roda de plástico, né? Que é essa roda do ano que vocês vão encontrar aí pela internet. Não tô falando mal totalmente dela, tá? Daqui a pouco vocês vão ver que ela serve a um propósito, né? Ela serve, vou já falar então, né? A roda do ano, essa que vocês vão encontrar por aí pela internet, com 8 festivais, né? 4 que marcam os inícios das estações e 4 que são festivais antigos, vindos das culturas celtas lá da Europa. Essa roda do ano, gente, ela é um construto, ela foi construída na década de 40, década de 50, por um homem e seus estudiosos, né, o pessoal do coven dele, um homem chamado Gardner, que criou o que a gente entende como Wicca, que é uma religião, né, estruturada lá pela década de 40 e 50, que chegou aqui no Brasil e bombou nos anos 90. Né? Aliás, a gente deve muito a ela, porque antes disso a visão que se tinha aqui no Brasil de bruxaria ainda era aquela medieval, das perseguições, né, inquisitórias. Então, contribuiu para tirar o estigma da bruxa, né, do bruxo. Porém, ao mesmo tempo que a Wicca fez isso de bom, ela encaixotou a bruxaria numa caixinha, né? Ela é mais uma religião. E tudo que as tradições pagãs não são, pessoal, é uma religião. Elas são um modo de ser e estar no mundo, uma forma de lidar com a natureza e de se perceber dentro dela, como parte dela. Isso eu acho que o nome mais adequado é uma tradição, entende, Dona Aranha? E não uma religião. Tá? Mas a Wicca é uma religião, né? Uma religião baseada na bruxaria que pegou um monte de tradições europeias, sistematizou bonitinho nessa roda aí de 8 festivais. Se um dia vocês quiserem que a gente faça um episódio só sobre essa roda dos 8 festivais, vocês me falam e aí eu faço um explicando direitinho, né, o que é cada festival, a que ele serve e tal e tudo mais, beleza? Mas aqui eu tô falando de algo anterior, tá bom, Dona Aranha? Desenvolver seu lado espiritual, sua bruxa interior, não é seu xamã interior, né? Não é sobre fazer lindos rituais 8 vezes ao ano, com um monte de elementos de plástico que você comprou.
né, e que se bobear, tá poluindo ainda mais o planeta, né? Isso não é o encontro com a sua bruxaria interior. Isso pode ser um meio, tá? Não vou negar, né? Quem sou eu? Mas eu acho que há meios melhores. Eu espero poder compartilhar aqui com vocês alguns meios mais diretos de encontro com os dons de vocês. E por quê, né? Porque há uma forma mais direta, Dona Aranha. Quando eu falei do território, né, eu não estava brincando. Esses dons, os dons que a bruxaria, que o xamanismo, que o paganismo tem para nos reconectar com eles, né? São dons, na verdade, que são parte do ser humano, todo ser humano. Claro que alguns, por causa das suas linhagens sanguíneas, né? Dos caminhos aí do sangue e da carne, né? Das suas tradições e suas ancestralidades, algumas famílias de seres humanos têm maiores dons bruxescos, né? Maior conexão com seus instintos e seus dons vindos da mãe natureza do que outros. Mas a princípio, gente, todo mundo, se você é ser humano, você pode ocupar esse lugar no meio da encruzilhada, entre a civilização e a natureza. Mas para encontrar com a natureza, você vai ter que ir lá encontrar com ela mesmo, tá? Sujar o pé na terra, né? Botar a mão ali nas flores, nas plantas, sentir o cheiro, se abrir para aprender algo com a mãe natureza a cada dia. Algumas das coisas incríveis que ela nos ensina, por exemplo, são... Bom, primeiro o fato de que nenhuma folha de uma árvore é igual à outra, né? Por mais que elas pareçam de longe muito iguais. Isso pode ser já um símbolo que diz da gente, né? Todos e todas nós temos infinitos dons possíveis, a gente é um evento único da criação. Mas ao mesmo tempo, vistos de longe, dependendo do ponto de vista, a gente parece um monte de folhas de uma mesma árvore, né? A princípio iguais e olhados em profundidade muito diferentes. Então cada um tem um dom, só você vai saber o seu caminho, e o seu caminho é um caminho de contato e aprendizado com a sabedoria da natureza. Tá, e se eu falei tão mal aqui da roda, né? Ela como um construto, como uma criação do nosso tempo e não como algo tradicional de verdade, Dona Aranha pode estar se perguntando, bom, mas então por que o título do episódio é a roda, né? Porque não é dessa roda que eu tô falando, sabe? Quando eu falo da roda, né, a vida é uma roda, eu já estou falando do primeiro, já falei de um ensinamento, né, simples aí que a natureza nos dá, que é essa coisa do ponto de vista sobre o qual a gente é igual e o ponto de vista sobre o qual a gente pode ser muito único, muito única, como uma folhinha. Mas um outro aprendizado muito importante que a natureza traz pra gente, Dona Aranha, e que vai ser base aí para o desenvolvimento do seu lado espiritual, dos seus dons bruxescos, é a ideia, lembrar-se disso, né? Da ideia de que o tempo não é uma linha. O tempo é uma roda, o tempo é cíclico. Eu acho que essa é a grande diferença, a maior, sabe? Assim, há grandes diferenças, né? Entre o pensamento de uma pessoa que é bruxa, que é pagã, e o pensamento de uma pessoa que é cristã ou, né, que foi criada dentro só desse marco civilizatório da cultura ocidental. De massa, né? Essa cultura ocidental de massa, ela costuma ensinar pra gente o quê? Que o tempo é cronológico e que ele é linear, né? Quando eu falo em tempo linear, eu tô falando dessa ideia que a vida é uma linha. Sabe quando a gente fazia no caderno da escola, né? A linha cronológica de eventos históricos. É como se o tempo fosse uma flecha, né? O passado nunca volta, a gente se vê como o início e o fim do tempo. Então, se a vida humana nunca volta atrás, a vida de um ser humano, se a gente nasce, cresce e morre, a gente entende que a vida é assim, né? É uma reta, deve ser assim para todo mundo e para tudo que existe no universo. Esse tempo linear, ele é uma das principais construções que separam, sabe, o pensamento de um ser humano comum, digamos assim, do pensamento de uma bruxa, um xamã. Porque o tempo da natureza, ele é um tempo cíclico. E aí vou dar um exemplo, ó. Imagina que uma árvore visse, né? Vamos pensar que a árvore tem consciência e a árvore vê a vida dela. Se a árvore olha só para si, ela vai ver o tempo como linear mesmo, né? Ela era uma sementinha, ela foi virando uma plantinha maior, cresceu, virou árvore, deu frutos e daqui a pouco vai morrer. Porém, o tempo da natureza é um tempo em que a árvore se vê como parte de um todo da sua espécie, ou seja, o tempo dela é cíclico, na medida em que ela não só nasce, cresce, dá flores e frutos e depois morre. Não, nada acaba por aí, porque tudo que ela é, o substrato do que ela é, vai entrar para debaixo da terra, ela nunca esteve separada da terra, né? As raízes dela estavam ali firmes, tudo que ela é vai apodrecer debaixo da terra e vai virar o quê? Alimento para uma nova árvore da sua espécie.
Então, será que ela morreu mesmo? Fica aí minha pergunta para vocês. Se quiserem, responda aí no nosso papo nos comentários, tá bom? Porque o tempo, né, visto desse ponto de vista, e a gente, enquanto alguém na encruzilhada entre a civilização e a natureza, é capaz de alcançar essa visão do tempo cíclico, né? E é ela que vai conversar, por exemplo, com muitos pagãos, muitas pagãs que acreditam em reencarnação, né? Essa ideia de que o tempo não é uma flecha, ele não é linear, ele não se encerra num indivíduo. O tempo é algo que abarca toda a natureza. E se ela é cíclica, né? A gente vê aí, ó, vem primavera, vem verão, vem outono, vem inverno e depois vem o quê? Primavera de novo, né? Então o tempo para nós é um tempo cíclico. Isso muda tudo, sabe, Dona Aranha? Isso muda, inclusive, a forma como você vai se dedicar a desenvolver o seu lado espiritual e encontrar seus dons. Não se trata de uma corrida com uma linha de saída e uma linha de chegada, né? E um dia você vai chegar lá e vai conhecer todos os seus dons e vai estar de posse de tudo aquilo que te faz uma bruxa, um bruxo, um pagão, um xamã. Não, o tempo é cíclico, né? Você pode pensar nele não como um círculo que se fecha em si mesmo, mas como uma espiral. A gente está sempre indo e voltando para o mesmo ponto, porém, uma oitava acima, né? A gente não volta exatamente para o mesmo ponto do início da jornada, num círculo fechado. Aliás, esse é o círculo fechado do karma, né? O tempo mesmo, o tempo natural, ele é uma espiral que pode até voltar sobre si mesmo, mas volta diferente. Afinal, a primavera sempre volta, mas uma primavera é igual a outra? Não é, né? Então percebam que eu tô aqui tratando com vocês de questões muito profundas, pessoal. Exatamente, viu, Dona Aranha e todo mundo que perguntou aí sobre como se descobrir bruxa. Especialmente porque eu quero mostrar para vocês que o meu foco é orientar no sentido da bruxaria real e não da bruxaria estética, dessa performance, desse cenário de plástico da bruxaria. Ele tem sua função, né? Ele é útil porque acaba que ajuda a popularizar o tema, mas não é o que eu sei fazer, não é como eu sinto que posso ajudar vocês, tá bom? Então é isso, primeira coisa é saber, né? O que eu tô atrás mesmo? O que eu mais gosto na bruxaria? Eu quero desenvolver essa visão de mundo que vai, ela sim, me abrir para poderes, percepções, intuições, né? Poderes suprassensíveis, digamos assim, ou não. O que me atrai é a estética, é o jeito de se vestir, o jeito de se apresentar, né? Porque aí tudo bem, não tem problema, esse é o seu objetivo, mas não é bem isso que eu tô disposta a oferecer aqui. Inclusive, né, para deixar isso bem claro, teve gente que me perguntou por que eu não tô aparecendo, né, no podcast, por que não sou eu aí mostrando minha cara e falando para vocês. É também por um objetivo pedagógico, tá bom? Muito semelhante a isso de que eu tava falando. Eu quero mesmo, né, meu objetivo com esse podcast é que ele seja um momento em que vocês param aí tudo que vocês estão fazendo, tomam um chazinho, um cafezinho, né, preparam uma coisinha gostosa e tem um momento de paz, só para me ouvir, não é para ficar olhando minha voz, minha cara, não é para ficar cultuando a minha imagem, sabe como? Não é pela estética da coisa, é pelo conteúdo. Tá bom? É uma escolha minha nesse momento, eu acho que pode ser bem didático aqui para nós. Eu quero que você fique deixando aí minha vozinha que tá falando e conversando com seus próprios pensamentos, sua própria intuição e compondo o que é essa tal dessa bruxaria, dessa magia, do xamanismo para você, tá bom? Então é isso, Dona Aranha, essa foi a primeira resposta, longa, né? Mas é dessa natureza, é desse ponto de vista que eu tô abordando a natureza. E para fechar, tem uma fala existe uma ópera brasileira, né, chamada Alabê de Jerusalém, que é muito bonita, é a ópera de um preto velho. E esse espírito, que é um dos ancestrais dessa nossa terra, né, ele fala algo lá que eu trago aqui para nossa reflexão, porque eu acho muito legal. Ele fala assim que talvez, né, cristianismo mesmo, mais parecido com o que Jesus queria, talvez seja a tal da ecologia. E eu trago isso para cá para vocês também, né? Talvez a coisa que a gente tem hoje mais próxima do que era mesmo, né, a visão tradicional desses povos que dão origem ao que hoje a gente chama de bruxaria, talvez é a ecologia, viu, pessoal? Porque era uma visão de mundo, né? Essas tradições que conservam a magia, né? O potencial do ser humano de realmente ser supra-humano, né? De ter visão, clarividência, clareaudiência. Tudo isso reside, né, numa base, num substrato, que é a consciência de fazer parte do mundo, parte da natureza, e não ser algo separado que está aqui colonizando a natureza, né, que é muito a visão nossa hoje em dia. Né? Nós somos os civilizados e a gente, né, usa da natureza, a gente não é parte dela.
Então, a primeira coisa é consertar essa distorção, né, para desenvolver seu poder espiritual, consertar essa visão distorcida de que a gente está fora da natureza. Consertar nossa própria visão da natureza, né? Não idealizar ela como um espaço lindo de passarinhos, igual a natureza lá das princesas da Disney, né? Ela não é assim. Ela também pode ser muito cruel, ela também pode ser muito, né? Ter muitas cenas aterradoras de morte, mas também de nascimento. A natureza é vida, né? Vida pulsante em todos os sentidos. Então, se você tem uma visão ecológica da vida e quer mais ser parte da natureza e ajudá-la, né, a ser cada vez mais viva e vibrante, se você tem essa visão ecológica, você já está mais do que meio do caminho andado para se tornar um excelente manipulador das energias da natureza, um bruxo, uma bruxa, um xamã. Tá bom? É esse o caminho. Ao mesmo tempo, o oposto também é verdade, né? Você tá muito longe disso se você tá só preocupado com a estética, né? Comprando um monte de cristal que, pelo amor de Deus, gente, né? Esses cristais aí são um problema, né? Em muitos lugares do mundo, eles estão favorecendo essa indústria aí do esoterismo, tá favorecendo verdadeiras calamidades humanas, né? De direitos humanos e também calamidades ecológicas, né? Ambientais. Então, esse era o adendo que eu tinha que dar, né? O alerta aí para vocês, eu acho importante. E vamos para a nossa próxima pergunta? Vamos lá? Quem mais vai aparecer aqui? Pergunta seguinte foi essa, ó. Gostaria de saber mais sobre a roda do ano. Ok, então vamos lá, vamos falar da tal da roda do ano. Que animalzinho vai representar você? Olha, o abutre, uau! Será que você tá aí expurgando dores, hein? Expurgando, botando para fora... Essa carta sempre me lembra tanto alguém que tá botando sombras para fora, se purificando, sabe? O abutre, né, deixando morrer algumas coisas do passado ruins para abrir espaço para renovação. Muito legal, abutre. Bom, então vou conversar com você e com quem mais estiver ouvindo sobre roda do ano. Já dei esse sentido geral da roda, amplo, né? Ou seja, essa roda do ano que vocês vão encontrar aí pela internet, né? Ela é marcada por 4 pontos cardeais e depois mais 4 pontos laterais, colaterais, né? Eu já disse para vocês que essa é uma construção posterior, ela é muito recente, né? Não exatamente o pessoal das tradições dos clãs antigos, né? A que a gente remete quando fala da tradição, dificilmente eles com certeza não celebravam direitinho, né, esses 8, não tinha lá um calendário que eles olhavam e falavam, agora tá na hora de Li, tá, agora tá na hora de Beltane, agora tá na hora de Soen. Não tinha isso. O que tinha? Uma profunda simbiose e conexão com a natureza, né? E formas de marcar, aqueles círculos de pedras irlandeses, por exemplo, né? Vários templos na natureza. Então, a primeira coisa muito importante é saber que para as tradições, né, pagãs, para as tradições da natureza, o templo, o lugar mais sagrado que existe é a própria natureza. Então, dificilmente você vai encontrar essas tradições celebrando seus ritos dentro de algo construído por mãos humanas, né? E aí, nesses lugares, eles tinham marcas, ainda há, né? Pedras que marcavam onde o sol estava nascendo e morrendo ao longo do ano. E dessa forma, eles iam percebendo se estavam mais próximos do inverno, do que a gente chama hoje de inverno, ou mais próximos do que a gente chama de verão. Bom, mas a gente não precisaria da roda do ano, né? Ela é um ótimo, digamos assim, eu acho interessante vocês conhecerem esses 8 rituais de que eu vou falar, tá? A roda do ano, são os chamados sabás, né? Sabá significa dia de descanso. Essa palavra foi tomada lá da tradição judaica pelo Gardner, né? O criador da Wicca, o criador da roda do ano. É legal conhecê-la para depois se desapegar dela. Você entende o que eu tô falando, Abutre? É tipo assim, ó, você vai conhecer a roda do ano, é legal começar cultuando os festivais, sim, realizando os festivais, para você se acostumar, né, de forma didática, pedagógica, a ver o mundo desse jeito agora, dessa forma circular, cíclica e não linear. Para passar a ver o tempo da gente assim, é legal praticar sim a roda do ano. Mas eu sugiro que daqui uns anos, depois de bem praticar, depois que vocês começarem vocês vão ver que é como uma roda mesmo. Com o tempo vocês vão perceber no corpo de vocês
a mudança das estações, as mudanças de temperatura, vão perceber a mudança das condições da natureza ao redor de vocês. Vocês vão perceber coisas, vocês vão ver a diferença da natureza aqui do hemisfério sul para a natureza do hemisfério norte, né? É ela que dá origem a esses ritos da roda do ano. O hemisfério sul, vocês vão ver que é diferente, né? Só que isso é com o tempo. Essa experiência diária, né, com o território de vocês, com o ambiente aí da casa, do ao redor da casa de vocês. Essa aí é a natureza com a qual você deve se conectar. Ela é que vai carregar, de fato, né, ter potencial para nutrir os seus dons psíquicos. Tá bom? Mas vamos aos poucos. Vamos falar para o Abutre sobre esses tais 8 festivais, né? Então o tempo é cíclico, a gente vai marcar aqui esses 8 sabás ou festivais, vão ser momentos de descanso em que a gente para e marca o tempo. Só que mais do que isso, quando você aprende a orientar a sua vida, Abutre, através dessa roda solar, né, tem também a roda lunar, daqui a pouco eu vou falar dela, né, que são os esbás. Os sabás são os festivais solares de mudanças da luz, de luminosidade do sol. Os esbás vão ser outros tipos de rituais que eu vou falar daqui a pouquinho na outra pergunta. Bom, a gente vai começar então marcando na nossa roda o início das 4 estações do ano. Então, nessa roda criada por Gardner, o início de cada uma das 4 estações corresponde a um ritual. Então, vamos começar lá no solstício de verão, com Lita. Em geral, acontece entre 20 e 23 de dezembro, aqui no hemisfério sul. A gente vai passar depois pelo equinócio de outono, o início do outono, que é marcado pelo festival Mabon, e acontece aqui no hemisfério sul, em geral, entre 20 e 23 de março. Depois a gente vai ter o solstício de inverno, o início do inverno, que é chamado Iuli, e começa, né, em geral, entre 20 e 23 de junho. O equinócio de primavera é o seguinte, o início da primavera, com um festival chamado Ostara, que acontece aqui no hemisfério sul entre 20 e 23 de setembro. Então, esses são 4 marcos, né, que dizem do início das estações para a gente. E aí, entre eles, a gente vai ter mais 4 festivais, e esses são os principais dentro da Wicca, porque eles são festivais que vão remeter às tradições celtas, sabe? Tradições xamânicas da Europa Ocidental, e que permanecem em clãs, em vilas ao redor ali daquela região, né? Da Espanha, claro, da Península Ibérica, da Europa, e essa sabedoria veio aqui para o Brasil como bruxaria. Né? Então lá eles celebram esses 4 festivais, a gente vai ter Lamás, que é o festival da primeira colheita, em 2 de fevereiro, né? Outros festivais de colheita são o próprio Mabon, que eu falei, e em seguida o Samhain, ou Samhain, né? Que é o ano novo dessa roda, que é marcado no dia 30 de abril. Depois dele, a gente vai ter o Festival das Luzes, em Bolk, que é o dia 1º de agosto aqui no hemisfério sul. E em seguida, a gente vai ter o Festival de Fertilidade, que é o Grande Beltane, que acontece depois, bem no meio da primavera, em 31 de outubro. Bom, você pode então começar, né, para começar a ganhar essa oportunidade, né, mês a mês, de perceber como é que está a natureza e se perceber dentro dela através da celebração desses festivais. Tá bom, Abutre? Então, qual que é meu cuidado aqui ao te responder? O que eu estou querendo dizer? Vamos lá. Você queria saber mais sobre a roda do ano. Primeiro eu te falei o que é a roda do ano de verdade, né? A ideia da roda do ano é uma coisa que os antigos, os nossos ancestrais da tradição, eles sentiam no corpo, no sangue. Eram xamãs e bruxas capazes de perceber no ar, no sopro do vento, nos detalhes da natureza ao redor e também dentro deles e delas, a mudança das estações, a mudança das condições da natureza. Há a parte, né, a metade luminosa da roda do ano, a metade mais iluminada, a metade do ano que chama a gente para realizar, para fazer, para acontecer, né, que aqui hoje em dia a gente chama de primavera e verão, e tem aquela metade mais de voltar-se para dentro, de refletir, de planejar, de estruturar-se, que é aquela metade mais fria, né, com menos iluminação solar. Hoje em dia a gente chama isso de outono e inverno. Então, esses seres, né, essas bruxas e xamãs pagãos tradicionais, eles sentiam isso no corpo e organizavam a vida deles, e ainda organizam, com base nisso. Né? De forma que a parte luminosa do ano sempre coincidia com eles realizando aquilo que eles queriam para fertilizar no mundo.
Então, suponhamos, né, um bruxo, uma bruxa, um xamã hoje em dia se orienta para lançar novos projetos, né, e trabalhar bastante na metade luminosa do ano. E se organiza para analisar os resultados desse projeto, retraçar as metas e os caminhos no período mais escuro ou frio. Bom, mas isso é viver a roda na prática, né? Mas como é que a gente desenvolve isso? Não vai ser só indo ali para o seu jardim, né? Do nada, que você vai desenvolver isso. E por isso a gente usa essa roda artificial, digamos assim. Foi essa de que eu falei agora há pouco, que eu expliquei direitinho os nomes dos oito sabás, né? Essa roda criada pelo Gardner. Quem quiser se aprofundar nesse assunto, tem muito conteúdo na internet a respeito, né? Wicca, roda do ano, tem muita explicação, não vou ficar muito nisso aqui, tá bom? Mas lembre-se, né, pra gente aqui, né, pro pessoal que se atrai pra mim e pro que eu tenho a compartilhar, que é uma bruxaria mais raiz, é uma bruxaria, né, baseada na tradição e não em releituras da tradição, como é o caso da Wicca, que é uma releitura. Para mim essa é uma etapa que é para ser superada, tá bom, Abutre? Você vai passar algum tempo, idealmente aí, né, celebrando os festivais, para ir se conectando com esse tempo cíclico, e depois você vai tirar essa rodinha, né, digamos que para quem tá andando de bicicleta no início não tem que andar de rodinha, a roda do ano, essa roda com 8 festivais é a rodinha, depois você vai tirar e vai conseguir andar, fluir livremente aí pelos ciclos da Mãe Natureza, sentindo no seu próprio corpo, tá bom? Então isso é a roda do ano, chamado Sabás. Vamos agora para a nossa próxima pergunta. O que significam esbás? Não sei como se escreve. Você escreveu com X, moça. Eu espero ter entendido que realmente sua pergunta era sobre os esbás, viu? Se não for, você me perdoe. Deixa aí nos comentários, me manda no privado. Você perguntou o que significam os esbás, não sei como se escreve. Você também fez outra pergunta. Você perguntou também o que os gatos têm a ver com as bruxas. Primeiro eu vou responder sobre os esbás, para já pegar aqui o fluxo da roda do ano. E em seguida eu te respondo sobre os gatos. Vamos lá, então. Que bichinho é você? Unicórnio! Uau! Um unicórnio, hein? Que bicho especial, fora da órbita. O unicórnio nesse oráculo aqui, ele tá remetendo ao chakra frontal também, tá bom? Então estuda aí o que é unicórnio, né? Para ver se tem alguma mensagem subliminar escondidinha aí no unicórnio para você. Mas já adianto que ele demonstra aqui uma grande conexão com o chakra frontal, né? Com a visão, com a clarividência, com a intuição. Bom, eu falei antes dos sabás, e o que são os tais esbás, né? Havia, para esse povo tradicional, unicórnio, duas formas de se orientar na natureza. Não só o Sol, eu falei dos ciclos solares, falando da roda do ano, falando dos sabás, mas também a Lua e sempre foi uma grande indicadora da passagem do tempo, da passagem, né, das condições da natureza de mais expandidas, de mais para fora, para mais introspectivas, mais para dentro. O ciclo da Lua também traz isso, né? Assim como o ciclo solar, o ciclo das estações, os ciclos lunares, os 28 dias, representam o crescimento e o fenecimento, o ir para fora, né, da lua nova até a lua cheia, e o ir para dentro da lua cheia até a lua nova. Então é um ciclo menor. Nós temos o ciclo maior, né? Você pode organizar a sua vida aí, por exemplo, de forma a passar a metade do ano mais luminosa, ativa, né? Ativo, realizador. E como eu disse, a parte sombria, a parte escura, inverno, outono e inverno, se organizar, né? Se preparar, refletir, escutar, ao invés de falar. O lado claro fala de realização, de falar. O lado escuro fala de introspecção, de escutar. Mas aí você vai também reproduzir esse ciclo grande no ciclo pequeno de 28 em 28 dias. Isso são as celebrações dos esbás. Então os esbás, eles não são exatamente dias fixos como os sabás, sabe, unicórnio? Eles são celebrações que podem acontecer, por exemplo, uma que é muito comum, né? Que covens, grupos de bruxas, ou bruxos e bruxas solitários, né? Xamãs solitários, celebrem as luas cheias. Então, rituais na lua cheia, de comemoração, né? Lembra sempre que aqui a gente está falando de comemorar, é um momento para marcar que a gente está vivo e consciente do pedacinho que a gente da Mãe Natureza.
Então você pode celebrar os esbás de que forma? Todo ano ele tem 13 luas, né? 13 lunações. O ano, antigamente, ele tinha 13 meses, né? O pessoal da tradição sabia muito melhor, eu acho, do que a gente organizar aí o ano, mas isso é assunto também para um outro momento. O fato é que ao longo de um ano, o ano nosso, né, o calendário gregoriano que a gente usa, a gente tem 13 luas cheias, né? Então, uma para cada mês e uma segunda lua cheia que acontece num mês aí que tem 2. Tá bom? Então, cada uma dessas luas cheias, né, os 13 esbás, são 13 luas cheias que você celebra de alguma forma. E, claro, tem que fazer sentido aí dentro da sua prática. Os esbás são mais amplos de significado do que os sabás, sabe? Eles são simplesmente momentos de encontro, por exemplo. Pode ser um momento em que você encontra com sua turma para bater papo, né? Para vocês se relembrarem como é bom estar vivo, como é bom fluir com a natureza. Ou então pode ser um momento em que você se encontra com você mesma, com você mesmo. Eu conheço pessoas que celebram os 13 esbás, unicórnio, não nas luas cheias, mas nas luas novas, né? Porque a lua nova, ela diz mais da introspecção, do olhar para dentro, né? Ela indica o começo de tudo, antecipa o nascimento em nós das ideias. Então tem gente que prefere, né, fazer um grande ritual, celebrar o seu esbá nas luas novas. E outras pessoas preferem celebrar na lua cheia, né? É um aspecto mais maternal, de encontro, né? Um momento decisivo de expansão daquilo que a gente quer criar. Não conheço ninguém que celebre os esbás nas luas crescentes ou nas luas minguantes, tá? Mas é muito comum que a gente utilize dessas energias, né, desses 4 marcadores do ciclo da lua, para potencializar aquilo que a gente quer realizar também. O objetivo, assim como lá na roda dos sabás, na roda solar, unicórnio, é a gente conseguir fluir junto com a deusa, né? O deus Sol estava lá indicando para nós o ciclo maior, e aqui a deusa Lua indica para nós um ciclo menor, o ciclo das nossas emoções. Então é sempre bacana para um bruxo, uma bruxa, começar a desenvolver uma noção de que na lua nova, né, na lua minguante, você finaliza processos, você encerra situações. Na lua nova, você faz a limpeza geral e planta a sementinha do próximo ciclo, daquilo que você quer realizar nos próximos 28 dias. Na lua crescente, você vai dar vazão para isso, vai alimentar isso. Na lua cheia vai ser o ápice, né? O lançamento, o momento de aparecer, o momento de dar o seu melhor, para depois, na lua minguante, de novo voltar para o movimento de reflexão e análise e introspecção. Espero que tenha sido clara, viu, unicórnio? A gente ainda vai falar muito. Se quiser, a gente pode fazer um episódio só sobre os esbás, assim como eu falei da roda do ano, né? Eu chamo de roda lunar e roda solar. Inclusive, né, fazer meu jabá também, eu trabalho com mentorias nesse sentido, além da cartomancia. Eu também oriento as pessoas individualmente, em sessões pagas, claro, depois olha lá no meu site, quem quiser, no sentido de aprender tudo isso que eu estou falando para vocês, mas eu vou acompanhando mesmo na prática, né? Acompanhando a pessoa no desenvolvimento de uma consciência que acompanha não só a roda solar, a roda das estações, mas também a roda lunar, a roda das fases da lua. Tá bom? Mas isso tudo também você pode aprender com tudo que eu falei agora. Eu vou deixar também bibliografia, eu estou planejando fazer um episódio também só sobre livros, em que eu vou indicar livros para vocês, conteúdos teóricos. Espero ter deixado bem claro no início desse episódio, né? Teoria não é tudo na bruxaria, na verdade não é nada, é um adendo. A teoria é só algo para te ajudar, uma oportunidade para te ajudar a pensar no assunto. A bruxaria, o xamanismo, o paganismo se faz mesmo na prática, tá bom? Tá respondido, então. E aí a outra pergunta agora, né? O que os gatos têm a ver com as bruxas? Bom, unicórnio, eu espero ter deixado claro até então que toda a natureza tem tudo a ver com as bruxas, né? Para quem leu aí, eu já dei uma dica de bibliografia no episódio 0, né? Um livro básico. Ó, se você tem interesse em bruxaria e paganismo e quer ir lá na origem, né, europeia, eu indico o livro do Carlo Ginzburg, História Noturna. Se você quer saber um pouco mais sobre as práticas xamânicas aqui, desse território, né, dos povos originários, eu sugiro como exemplo, né, porque aqui a variedade é enorme, infelizmente a gente tem muito pouco conteúdo sobre a vivência da natureza, né, essa vivência dos ciclos da natureza, que era realizada e ainda é pelos povos originários no Brasil, na América do Sul.
Mas ainda assim tenho uma sugestão que é muito boa, que é o livro A Queda do Céu, do filósofo Davi Copenaua, né? As obras do Ailton Krenak também são muito referência, mas eu gosto especialmente desse livro, A Queda do Céu, do Davi Copenaua. Por que estou falando isso, né? Eu acho importante sempre, apesar de basear aqui muito do meu conhecimento, por causa da minha tradição, da minha origem, nessa bruxaria que vem dos territórios, né, de xamanismo europeu. Claro, né, pessoal, bruxaria, depois se vocês quiserem também uma outra ideia de episódio, é falar sobre bruxaria no Brasil. E aí a gente vai ter que falar também das tradições de matrizes africanas, né? Há muitos xamanismos lá que vieram e foram conformados numa grande religião aqui do Brasil, que é o candomblé. Também a Umbanda traz marcas, né, dessa mistura. E, claro, os povos originários, as macumbas pelo país, né, os rituais, os cultos de encantaria, há muitos cultos xamânicos, cultos de conexão sagrada com a natureza, com a terra, aqui na nossa terra. Mas, para quem quiser saber mais sobre essa base, né, que é a que é mais explorada, eu acho, na mídia, na internet, né, por essa bruxaria, digamos, estética, quem quer saber mais, né, a base real dessa bruxaria que vem de Europa, dos xamanismos de lá, eu sugiro o livro, como já falei, História Noturna, do Carlo Ginzburg. Por que eu dei essa volta toda, unicórnio? Porque você falou da relação do gato com as bruxas, né? E eu queria te dizer que todos os animais são relacionados às bruxas. Alguns, ao longo da história, foram mais relacionados que outros, mas essa relação, ela nasce de uma parte específica lá, abordada, né, pelo Ginzburg no livro, que é a ideia da transfiguração. Né? Não sei se vocês sabem, xamãs e xamãs de plantão aí, mas essa conexão da bruxa com a transmutação, com a transformação em animal, ela é o vínculo, digamos assim, é o elo perdido, né, entre a bruxaria e os xamanismos. Então, as ideias, né, lobisomens, seres, né, metade animal e metade humano, eles sempre fizeram parte do imaginário do que compõe as tradições, né? Exatamente para falar disso, quando eu falo da bruxa, do bruxo, né, do xamã, como alguém no meio do caminho entre a civilização e a natureza, qual que é a amostra disso no corpo, unicórnio? É o ser que é metade bicho, metade gente, né? E tem muita literatura sobre isso, muitos registros, né, que foram pegos lá naqueles relatórios, né, da Inquisição, que torturava as pessoas lá na Europa para saber, né, quem é bruxo, quem não é. Várias pessoas relataram experiências. Claro que dá um trabalho danado, né, separar o que eles falaram por medo, né, da tortura e da morte, e o que eles falaram que realmente faz parte aí de um substrato cultural xamânico. Mas o fato é que essa relação dos animais com as bruxas é muito antiga, né? A bruxa, o xamã, sempre foi visto como esse ser que é meio bicho. Alguns animais foram mais associados a outros, acho que por causa da origem, né? Não sei se você sabe, unicórnio, mas assim como é muito popular aqui no Ocidente, né, aqui no Brasil e tal, tem muito cachorro na rua, lá na Ásia Menor, né, que é onde muitos identificam as origens de um monte de tradições xamânicas nômades que chegaram à Europa Ocidental, lá tem muito gato, sabe? Eu falo da Turquia, Irã, aquela região ali da Mesopotâmia, antiga Mesopotâmia. Esse animal que está entre, né, a vida na natureza e a vida junto com o ser humano, em geral ele é mais aproximado com bruxas, bruxos, tá bom? Então é dali a origem do gato com ela. A origem dessa relação, né, do gato com a bruxa. Mas há muitas outras. Muitas práticas de viagem onírica, né, que também são descritas lá no livro História Noturna. O que é a viagem onírica? É a bruxa que sai do próprio corpo, ela entra no estado de transe e ela sai do próprio corpo na forma de um animal. Há muitos relatos disso, e aí o animal varia. Em geral, são esses animais que a gente, dentro desses relatos históricos, né, há muitos animais relatados aí como esse que leva a alma da bruxa enquanto o corpo fica adormecido, mas teve até uma apropriação disso, eu acho que lá em Game of Thrones, né, para quem assistiu esse seriado, Jogo dos Tronos, falaram ali um pouco sobre, tinha um menino, um oráculo, né, que ele viajava com os olhos do corvo, enfim, aquilo ali é um resquício, né, um sedimento, um substrato aí dessa nossa tradição tão antiga. Então, o gato, né? O gato é muito encontrado como um desses animais que levaria a alma da bruxa. E é aí que está a origem do que o Gardner vai traduzir aqui na Wicca, né? Nessas bruxarias
mais estruturadas, né, aqui do nosso século XXI, é isso que eles chamam tanto de animal familiar, sabe? Que ele meio que ele é parte da alma da bruxa, né? Ele não é só um animal de estimação, ele é um pedaço dela, né, e do xamã também. Tá bom? Eu espero ter esclarecido, espero ter deixado ainda mais perguntas também, gosto disso, deixa aí nos comentários, tá bom? Se for o caso. E vamos para a nossa última pergunta, já finalizando nosso episódio de hoje. Oiê, obrigada pelo espaço. De nada, querido. Como distinguir intuição de sentimentos oriundos de medos e desejos? Eu deixei essa pergunta, não foi à toa para o final, tá, pessoal? Então, primeiro deixa eu ver o animal relacionado a essa moça. Beija-flor, que gracinha! Então, Beija-flor, de nada, viu? É um prazer oferecer esse espaço aqui pra gente conversar. É uma ótima oportunidade, pelo que eu tô percebendo aqui, para eu também rever um monte de conteúdo. Então, eu agradeço, tá? Como distinguir intuição de sentimentos vindos de medos e desejos? Olha, a resposta, Beija-flor, tá em tudo que eu falei até agora hoje. Sabia? Tá em tudo. Sabe por quê? Porque a verdadeira intuição, ela é natureza. Ela é parte da natureza. E os nossos medos, os nossos desejos, pensa aí pra você ver, eles brotam da tentativa de evitar a natureza. Eu vou me explicar. Quando eu desejo muito alguma coisa, ou quando eu tenho muito medo de alguma coisa, tem algo em mim que tá falando que aquilo tá errado, ou tá torto, né? Ou que aquilo tá fora do horizonte de expectativa. Um desejo é algo que eu quero, mas não tô alcançando agora. Um medo é algo que eu não quero que aconteça, mas que não tá acontecendo agora, né? Ou seja, Beija-flor, tanto medo quanto desejo, eles tiram a gente do presente, percebe? E na natureza, Beija-flor, a única coisa que existe é o presente. Então, é claro que você perguntou uma coisa assim profundíssima, eu não tenho nenhuma expectativa, eu sou humilde mesmo, de conseguir responder de forma plena, completa aqui para você, como que você faz para distinguir o que é intuição do que é medo e desejo. Mas eu vou te dar uma dica. E é a dica que eu uso, né, que foi o fio que me deram e que eu uso até hoje para me ajudar cada vez mais a distinguir. O cada vez mais aqui é importante, porque o que eu quero te dizer com isso é um processo. Então você vai melhorando a cada dia, assim como tudo nessa vida, né? Tudo que a gente aprende, você vai aos poucos aprendendo com tentativa e erro mesmo, né? Só que você não pode errar e deixar para lá. Quando você errar, a intuição tem que ir lá e analisar. O que é que me fez errar? O que é que me fez confundir com a intuição? Isso aqui que agora eu tô vendo que era só um medo ou era só um desejo, né? Então tem que se dedicar, sabe? Se dedicar a aprender consigo mesmo, com as marcas que você deixou pelo caminho. Não simplesmente seguir vivendo, né, no automático, que é o que, infelizmente, a nossa cultura hoje, Brasil, século XXI, fica querendo que a gente faça, né? Ó, distrai aqui no joguinho, deixa o tempo passar, né? Nem olha, nem lembre o que você comeu ontem, que dirá que intuição que você ouviu semana passada e qual foi a reverberação, qual foi o resultado disso nos seus dias. Então, a dica é registre-se, sabe? Registre-se e aprenda a ler aquilo que você registrou, voltar àquilo que você registrou sobre você. E já que eu falei da roda, né, dos sabás, dos esbás, a primeira dica, pessoal, a primeira prática que eu busco estabelecer para as pessoas que eu, né, direciono ajudo a mentorar na bruxaria, na tradição, é essa dedicação aos registros, sabe? Então você precisa registrar que intuição foi essa que você seguiu, o que de fato aconteceu depois, ou você já nem se lembra. É preciso olhar, porque você vai perceber, olha, há grandes chances de que um tipo específico de medo ou de desejo seja o tipo que mais te leva ao erro, a confundi-lo com intuições. Sabe? Esse autoconhecimento, claro, ele pode ser alcançado também com outras terapias. Sempre indico psicoterapia. Tava falando isso hoje numa consulta particular, né? Falou, ó, antes você só... Eu costumo ser até meio brava com isso, né? Eu falo, ó, antes de você começar a gastar seu dinheiro com terapia holística, com cartomante, com o que for, você vai gastar seu dinheirinho com
psicólogo, psicóloga, sabe? Você vai buscar encontrar essa âncora dentro desse pensamento que é fora do pensamento holístico, né? Desse pensamento científico aí do nosso momento, para você poder viajar no tempo e no espaço com as tradições, como eu tô te propondo aqui, sem se perder na jornada. Sabe? Então essa âncora, né, pode ser essa psicóloga, esse psicólogo. Caso você não queira, não acha que é para você, vai ser esse seu caderno que vai ser a sua âncora, né? Não só esse caderno ou áudio, né? Tem gente que prefere gravar áudios aí contando de como estão sendo os dias e o que está vendo sobre si mesmo, sobre si mesma, mas esse registro tem que acontecer e o mais importante, ele precisa ser analisado. Eu já acho que já falei isso lá no Instagram com vocês, vou repetir aqui, né? A minha prática pessoal eu anoto ao longo da lunação inteira, toda lua nova, eu vou lá e faço um ritual bonito para mim, né? Que ele é composto de quê? Uma bebida que eu gosto, uma comidinha que eu gosto e um tempo bacana, uma musiquinha legal ao fundo para eu ler. Ler tudo que eu registrei no meu grimório, no meu caderno da bruxa, no meu diário mágico, todas essas percepções e intuições que eu segui ou não, e qual foi o resultado que teve na minha vida. E aí eu vou me descobrindo, né? Nada na bruxaria, nada nos caminhos tradicionais, gente, é igual a tal da transição no TikTok, que é rapidinha. Tá? Nada. Aqui a gente fala de tempo, de processo, de roda, né? Sugeriria para vocês no mínimo aí 1 ano de prática da roda do ano, da roda solar e da roda lunar, para você começar a perceber o seu padrão, né? Só quando você começa a voltar, olha só, no embolque do ano passado ou na lua crescente do Esbá 13 do ano passado, eu estava assim. E não é que agora eu tô assim, eu tô parecida, né? Eu tô parecido de novo com aquele momento, né? 1 ano depois, uma lunação depois, o que isso diz de mim, então? Quais são meus ciclos, sabe? Entrar em contato com isso, beija-flor, vai te ajudar, vai florescer a sua intuição, tá bom? É como se houvesse um véu, né, na frente dos nossos olhos que aponta para os medos e desejos. E é quase como se a gente tivesse medo de olhar para os medos, né? E desejo de não olhar para aquilo que incomoda na gente mesmo. Né? Então, superar isso, superar a preguiça, né? Porque eu sei que quando fala em processo, ainda mais a gente que está sendo quase que doutrinado na coisa do fast food, né? Vídeos rápidos, sei lá, leituras rápidas, né? Tudo cada vez mais rápido. Pode soar muito desanimador isso que eu estou trazendo, eu sei. Mas é uma forma de dar sentido para a vida, sabe? Aí agora eu já vou fechando, né? Falando não só com beija-flor, agradeço sua pergunta, espero ter esclarecido, mas já vou fechando aqui com vocês hoje com essa reflexão mesmo de que em que ponto será, né, que a gente se perdeu dessa consciência de que as coisas têm tempo para acontecer. Né, vou lembrar algo que falei lá no episódio 0, eu me lembro, né, esse pensamento do tipo sacolão que a gente tem hoje em dia. Eu vou no sacolão e eu tenho todas as frutas de todas as estações, isso é uma comodidade, né? Mas ao mesmo tempo me desconecta da consciência de que antes existiam as frutas das estações e que se numa estação eu podia comer uma fruta, na outra estação eu não podia comer ela, eu ia ter que escolher outra, né? Ou seja, lidar com a limitação, lidar com o fato de que a gente, numa etapa da vida, a gente é de um jeito, em outra etapa é do outro. Tem época que é mais dura, é mais difícil, como o inverno. Tem época que é mais próspera, mais abundante, como o verão. Né? Como é que eu tô? Como é que eu fluo quando as coisas estão escassas e quando as coisas estão abundantes? É a grande matéria, a base da nossa magia, da descoberta dos nossos dons. Tá bom? E é preciso se interessar, né? Se interessar muito por você mesmo, pela forma como você interage com o seu território, né? Com o seu ao redor aí mesmo. As plantas não são aquelas plantas de Hecate, da bruxa lá da Europa. São as plantas aí do seu ao redor, né? Você nasceu aí, essas plantas nascem aí, vocês devem compartilhar alguma natureza mais profunda. E para fechar, a gente costuma fazer muito silêncio quando está na natureza. Aquele silêncio reverencial, sabe? Para reverenciar a sabedoria dela, que é tão cheia de barulhinhos e barulhões. É preciso chegar antes querendo escutá-la. Sem querer de cara já tirar conclusões a respeito dela, mas só escutá-la. Tá bom?
Então é isso, bruxas, bruxos, xamãs, pagãos e pagãs. Vou finalizando aqui o episódio 1. A vida é uma roda. Eu espero que cada vez mais vocês incorporem aí essa consciência. E essa roda, ela roda no mundo dos vivos, ela roda do mundo dos mortos. É a mesma roda no fim das contas. Então não se acanhem. Eu sei que a gente ainda não falou aqui de espíritos, de entidades. Vamos aos poucos, a gente chega lá. Mas já vou deixando uma dica, né? A regra é a mesma. Se o que vale aqui no mundo dos vivos, em termos do que define uma relação saudável com o mundo da terra, da natureza, é também aquilo que define uma relação saudável com os espíritos, sejam eles de que hierarquias forem, tá bom? É isso, agradeço demais quem ficou aqui até agora. Não esqueçam do para casa de vocês nos comentários, contem um pouco sobre quem vocês são, leiam os comentários das outras pessoas. Eu vou responder todos os comentários, tirando uma cartinha dos animais para vocês, tá bom? E quem quiser deixar perguntas é muito, muito, muito bem-vindo, muito bem-vinda a enviar suas perguntas aqui, ó, no site evamessages.com/o ninho das serpentes. Não precisa colocar o seu nome, deixa lá o seu e-mail e a sua pergunta, ou, né, conta um caso, fala um pouquinho de você, peça um conselho. Vai ser um prazer te aconselhar aí dentro dessas sabedorias que eu tô trazendo, tá bom? É isso, um abração e a gente se vê. Tchau, tchau.